Estar aqui nessa noite. Muito grata a Deus por mais uma oportunidade. Eu queria correr, queria mesmo, como eu queria. Mas não teve jeito, eu fiz um propósito com Deus que eu nunca nego uma oportunidade. Então, quando meu esposo falou comigo de manhã, a vontade era enforcar ele, mas eu sei que foi Deus que preparou esse momento. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar conosco. Que no momento que eu pedi a Deus uma palavra, essa palavra veio fervendo no meu coração. E eu tenho certeza que nesse culto de milagre, libertação, o Senhor tem libertação nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de ler com todos. Livro de Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o irmão pode perguntar, falar assim, mas palavra de milagre está mais no Novo Testamento, né? Mas o Senhor me deu essa palavra aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai operar milagre nessa noite. Libertação. Tenho certeza que você vai sair daqui com o seu coração diferente. Aleluia, glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Amém? Nós vamos ler o versículo 2, 3, 4 e 5. Juízes capítulo 4, versículo 2 em diante. Diz assim: E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do exército, o qual então habitava em Hazarote Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Versículo 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Esse texto, ou essa mulher, essa pessoa, vamos dizer assim, para dar uma equilibrada, ela é uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia. Se os irmãos começarem a ler sobre a história dessa mulher, sobre Débora, os irmãos vão entender que ela é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Por quê? Porque em toda a Bíblia nós vamos notar que Deus, quando Ele chama alguém, quando Ele chamou Davi, Ele chamou lá no campo, quando Ele chamou Saul, Ele falou com Samuel. Quando Ele chama Abraão, Ele fala com Abraão. Então, assim, todo o período da Bíblia, nós vamos observar que Deus elege alguém para alguma situação. E no período dos juízes também, quando Deus chama Sansão, Ele fala com Manoá, fala com a mãe. Então, só que nessa passagem da Bíblia, do livro de Juízes, capítulo 4, que nós lemos, nós vamos entender que essa mulher, ela não é convocada por Deus. Nenhum dos sacerdotes da época chega e unge ela e fala assim, ó, a partir de hoje você é juíza. Ela não tem esse privilégio. Ela não tem esse chamado de alguém colocar a mão na cabeça dela e falar, a partir de agora você é juíza. Não tem. Irmã, e como que ela se torna juíza? Simplesmente porque nós lemos aqui que durante 20 anos
Israel estava sofrendo, estava sendo oprimido violentamente, como nós lemos. E a palavra do Senhor diz também no livro de Juízes, capítulo 5, no versículo que antecede, que vem depois, diz assim que todas as pessoas, todos os outros juízes, ou todas as pessoas que poderiam estar à frente daquela nação, eles correram porque eles tinham medo das batalhas. Então, quando todos recuam, ou quando todos falam assim, eu não vou lutar por Israel porque não tem mais jeito, ela se levanta. A palavra do Senhor é bem clara em dizer, e eu falo isso com propriedade, meu corpo arrepia inteiro, porque eu entendo que uma mulher, ela olha o caos que estava em Israel, olha a situação que estava em Israel, e ela mesmo se propõe e fala assim, eu vou me levantar por essa nação. E a palavra do Senhor diz que ela se levanta. E além dela se levantar, ela fala assim, olha, eu me levantei, no versículo 5 diz assim, eu me levantei por mãe de Israel. Aleluia. Ela vê a situação de caos que estava em Israel. Ela via que as pessoas já não estavam buscando mais a Deus. No versículo 5 diz assim, aleluia, glória a Deus. No versículo 5 diz que as pessoas faziam questão de provocar a Deus. Como eles provocavam a Deus? Com as suas prostituições em busca de outros ídolos. Israel estava se voltando à idolatria, Israel estava se voltando à prostituição, à perdição, não buscavam mais a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor entregou eles na mão de Jabim. Então, nesse período de desastre espiritual da terra de Israel, essa mulher, ela se levanta e começa a buscar a Deus por aquele povo. Aleluia! E o Senhor, Ele tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Mesmo que você não foi elegida, mesmo que ninguém colocou a mão na tua cabeça e falou alguma coisa, falou assim, a partir de hoje você vai ser isso, vai ser aquilo, dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família, o Senhor te escolheu para ser bênção dentro daquele lugar, para restaurar aquele lugar, para trazer restauração espiritual naquele lugar. Saia daqui nessa noite entendendo que você foi escolhido por Deus, e o Senhor, Ele tem mostrado para você muitas coisas que vai acontecer, e você tem se acovardado, mas o Senhor está te dizendo nessa noite, sou eu que estou te mostrando, para você se levantar por essa causa, se levantar por esta casa, se levantar por essa cidade, se levantar por essa nação. É o Senhor que está te revelando, aleluia. Ai, rabasuriandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto é que a palavra do Senhor diz que no versículo 4 diz assim, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aquele tempo ela julgava. Aquele tempo se passou. Hoje é o Senhor, Ele está levantando você. O tempo de Davi, de Abraão, de Jacó passaram. E o Senhor, Ele quer levantar pessoas nesta noite, que mesmo que sofra calúnias, afronta, perseguição, mas entenda que é o Senhor que está te chamando nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Débora, ela habitava na montanha de Efraim. Oh, aleluia. É muito lindo de ver
que a palavra do Senhor diz que ela morava numa montanha. E perto da montanha havia algumas palmeiras que ela, embaixo daquela palmeira, ela julgava todo Israel. E a palavra do Senhor diz que para algumas pessoas serem julgadas por ela, eles tinham alguma dificuldade, alguma situação, não conseguia resolver, levava até ela para que ela resolvesse perante Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que ela morava numa montanha. E a palavra do Senhor diz que todo Israel subia até ela para receber um conselho, uma palavra ou um juízo. Eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo falou assim para mim, eu preciso colocar algumas pessoas em alguns lugares altos. E eu quero que você saia daqui entendendo que esse lugar alto que o Senhor está nos colocando, ou quer nos colocar, não é lugar de destaque para algumas pessoas olhem e falam assim, nossa, aquela mulher é isso. Não. Esse lugar alto que Débora morava, que o Senhor quer nos trazer, é um lugar alto de oração, de jejum, de transformação, de restauração, de santidade. Para que o mundo lá de baixo olhe e fale assim, eu quero ser uma mulher de Deus como aquela mulher. Eu quero ser um homem de Deus como aquele homem. E as pessoas venham até você e falam assim, a minha vida está destruída, eu preciso de um conselho. E você vai ter um conselho para dar para ele dentro da palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É para isso que o Senhor está nos chamando para lugares altos, lugar de oração, lugar de restauração, lugar de jejum. Quantas vezes nós passamos tanto tempo ocupado com tantas coisas, nós acabamos deixando a palavra do Senhor de lado, aquele momento que a gente passava em oração de lado, e o Senhor está convidando, desperta Débora, desperta Débora, desperta, aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que o Senhor está trazendo para perto de você para ouvir unicamente uma palavra de Deus, ouvir um conselho de Deus, aleluia. É tão lindo entender que montanha fala de montanha em lugares altos. O nosso Senhor Jesus, ele fala que nós precisamos construir a nossa casa na rocha, lugar alto, lugar de rochedo, aleluia. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela olha aquele caos e ela começa a julgar Israel, ela começa a julgar. E chega um momento que a palavra do Senhor diz que ela manda chamar um dos capitães até ela e fala assim, olha, tá vendo a situação que está? O Senhor, ele quer colocar um fim. E ela começa a falar com ele, o nome dele era Baraque. E ela manda chamar esse homem, e ela fala com ele assim, olha, você vai juntar 10.000 soldados, e você vai à guerra. Irmãs e irmãos, a palavra do Senhor diz que eles já estavam sendo oprimidos por 20 anos. 20 anos nessa opressão. Eu te pergunto, se essa mulher não fosse uma mulher de caráter, se essa mulher não tivesse vida no altar, se essa mulher não tivesse uma vida que as pessoas possam olhar e falar assim, essa é uma mulher de Deus, esse capitão ia juntar esse soldado para ir à guerra? Ele ia colocar os soldados dele para morrer? Se ele não acreditasse no que a palavra saísse da boca dela era verdade? A palavra do Senhor, ela é algo muito, muito, muito especial e muito importante. Por isso que nós temos que tomar cuidado com cada palavra que sai dos nossos lábios. Aleluia, aleluia.
Aquela mulher, ela chama aquele capitão e fala assim, ó, você vai juntar 10.000 soldados. E você vai para o monte. E o que eu acho mais interessante, aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor diz assim, eu preciso que se alguém tiver com a Bíblia aberta, aleluia, versículo 6, se você puder, chega na sua casa e continua na meditação dessa palavra. Versículo 6 diz assim, ó, e enviou e chamou Abaraque, filho de Ebionão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filho de Naphtali, de filho de Zebulon. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 7, e atrairei, chamarei, trarei para ti, e para o ribeiro de Quizon, e Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e darei em tua mão. Ela fala assim para ele, fala assim, olha, você pode ir lá para o monte com 10.000 soldados, leva os soldados, porque o Senhor, Ele vai chamar para perto daquele lugar, Ele vai atrair para aquele lugar o exército. Aleluias. Mas a palavra do Senhor diz que Ele fala assim, olha, eu vou atrair para aquele lugar o exército, mas tem um detalhe, você pode ir tranquilo. Você pode ir tranquilo. Porque eu vou levar para aquele lugar, eu vou levar Císera, vou levar todo o seu exército, toda a sua carruagem, preparado até os dentes. Só que tem uma coisa, eu entregarei esse exército na mão de Israel. Aleluia! Mesmo que Deus falasse tudo isso com ele, ele olha para ela e fala assim, mas você vai com a gente? Porque se a senhora, ou se você não for com a gente, eu não tenho coragem nem de ir. Israel, ele estava numa decadência de fé tão grande, que mesmo que ele acreditasse no que aquela mulher falava, mesmo que ele acreditasse no que ela falava, ele precisava de levar ela com ele, porque eles não tinham coragem de enfrentar sozinho. E eu penso que ela poderia muito bem naquele momento recuar. No meio de uma batalha, ela não sabia se poderia vir morta ou viva. Mas ela fala assim, eu vou porque Israel está precisando. Eu vou porque tem criança crescendo e precisa crescer num momento de transformação espiritual de Israel. Eu vou porque tem mulheres que estão indo após outros ídolos e elas precisam crer no Deus verdadeiro. Eu vou. A palavra do Senhor nos está dizendo hoje, nessa noite, vamos nos despertar, vamos nos levantar. Eu não vou recuar mais. Em um dos cânticos que Débora faz, ela mesma canta, e ela fala assim, desperta, Débora. Ela mesma canta, fazendo o cântico, ela fala, desperta, Débora, desperta, desperta, desperta. Aleluia! E naquele dia, a palavra do Senhor diz que eles foram para a batalha, e do jeito que Deus falou aconteceu. O Senhor atraiu para aquele lugar o exército oposto, o exército de Císera. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, o exército de Israel, mesmo que o exército oposto, eles estavam extremamente preparados, eles tinham carros e mais carros de ferros. A palavra do Senhor diz que Israel destruiu a todos. A todos. O que eu acho muito lindo nessa passagem é que o capitão do exército, Císera, quando ele vê aquela destruição em massa, ele começa a se esconder, ele corre. E ele corre e vai se esconder numa tenda de uma mulher por nome Jael. E a palavra do Senhor diz que quando ele vai se aproximando dessa tenda, essa mulher fala assim, vem, pode esconder aqui na minha casa. Aleluia, glória a Deus. E ele vai e ele se esconde. E a palavra do Senhor diz que
É tão lindo que a palavra do Senhor diz que Jael vai lá, pega uma coberta e cobre Sísera. Ela sabia que para dentro da casa dela estava entrando um problema. A palavra do Senhor diz que ele vai para dentro da tenda de Jael, porque lá dentro havia paz. Ele sai do meio da guerra, ele sai do meio daquele alvoroço e vai para dentro de uma casa que tem paz. Tem muitos problemas que não é a gente que chama, ou não é a gente que promove, mas está vindo para dentro da nossa casa. E eu entendo a sabedoria tão grande daquela mulher que ela fala, não pode. Ele pede para se esconder na casa dela, ela fala, não pode vir. Se esconde aqui. E a palavra do Senhor diz que ela ainda cobre ele. Só que se ela fosse chamar algum outro soldado, não daria tempo, porque ele era homem de guerra, ele ia matar ela. Então ela fala assim, já que está dentro da minha casa, que eu vou resolver. Porque às vezes a gente fica tentando terceirizar problema, sendo que Deus chamou homens e mulheres, chamou nós. Irmã, eu vou resolver como? Na oração. Não tem arma mais preciosa. Deus usa aquela mulher para usar as armas que ela tem em casa. Ela não saiu em busca de nada para resolver o problema. Ela usou as armas que ela tinha em casa. E qual era a arma? Uma estaca e uma espécie de martelo. Ela fala assim, se eu chamar alguém não vai dar tempo. Então o que ela faz? Ela pega uma das estacas da tenda, vai lá, coloca por cima dele, ele estava coberto, e ela vai lá e resolve o problema. Eu falei, Senhor, mas por que ela encobriu ele? O Espírito Santo começou a falar comigo assim, se ela começasse a sair gritando, estou com um problema aqui dentro de casa. Se ela começasse a falar para a vizinhança, olha, eu estou com um problema aqui que eu... ela não teria resolvido o problema. Então, cobrir ele não é que ela estava encobertando, mas ela estava cobrindo na mente dela que talvez ela não teria coragem de fazer. Então, às vezes, irmãs e irmãos, o Senhor ele tem colocado coisas na nossa mão para a gente resolver. Às vezes o Senhor tem nos mandado resolver algum problema dentro do nosso lar que a gente fica com medo, ou fica meio receoso. Então nós precisamos dessa cobertura. Às vezes o seu filho está indo para o lado da jogatina e você fala assim, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Corta a internet. Foi exatamente isso que o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Irmã, tem uma pessoa que vai na minha casa e quando ela vai, só sai e deixa só um monte de destruição. Cobre. Como? Não permita vir mais. O Senhor está dando, a partir dessa data, estratégia para você resolver problema que está lá dentro do seu lar. E o Senhor está te dando autoridade. Fala assim, resolva o problema. Resolva o problema. Resolva o problema, que a vitória vai ser de toda uma nação. Todo Israel saiu vitorioso, porque aquela mulher ela teve coragem de fazer o que ninguém teve. Ele achou que ele encontraria paz dentro daquele lar. Aleluia! O inimigo pode até achar que vai entrar dentro da sua casa e ensinar a andar. O inimigo pode até achar que vai entrar no seu casamento e vai ensinar a andar. O inimigo pode até achar que vai tirar seus filhos e jogar no mundo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, sou eu que estou te dando estratégia na oração, no jejum, na santificação, na oração, na dedicação na palavra, para resolver essa situação que está lá. O Senhor está dando autoridade nessa noite. O Senhor está dando autoridade nessa noite. É culto de libertação. O Senhor está libertando a sua casa nessa noite. O Senhor está libertando a sua família nessa noite. O Senhor está libertando o seu sentimento nessa noite.
aqui que faz muito tempo que não tem força para levantar de madrugada. E o Senhor, Ele está dizendo: eu estou te dando força nessa noite. Eu estou te renovando as suas forças. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Você vai começar a voltar a lembrar que a sua família precisa de você. A sua casa precisa de você. E o Senhor, Ele está te levantando nessa noite como um canal de bênção. Entenda que a sua família não vai ser destruída, porque o Senhor, Ele te levanta nessa noite como Débora nessa noite. O Senhor, Ele te levanta como Jael nessa noite. Vai para tua casa entendendo que aquele problema depende da sua oração. Aquele problema depende do jejum que você precisa fazer com Deus. Aquele problema precisa da leitura da palavra. Ora e repreende na tua casa, que você vai ver o que Deus vai fazer a partir dessa noite. Deus tem libertação para a sua casa nessa noite. Deus tem libertação para a tua família nessa noite. Deus tem libertação para a tua alma nessa noite. Essa depressão vai ser caída por terra nessa noite. Ai, que andarabasuriandarai. Esse síndrome do pânico está te deixando nessa noite, porque o Senhor está entrando com libertação. Você virá e vai contar testemunho do que Deus fez. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra?